somos a primeira série do ano de 2025 e vamos dar início ao nosso projeto Pode Saber. Eu sou a Emanuele, essa é a Amanda e hoje trouxemos um convidado para responder algumas dúvidas sobre mentoria de estudo para vestibular. Prazer em te conhecer. Prazer, gente. Muito bom estar aqui. Meu nome é Igor. Hoje eu trabalho como servidor público e tenho aí algumas coisas para falar sobre mentoria, estudos, vestibulares. Vamos ver o que a gente fala aqui e conversa. O que o fez escolher esse curso? O curso que eu formei, né? Isso. Sou da área de tecnologia e desde pequeno, na verdade, eu tive contato, né, com essas coisas tecnológicas da vida aí, né? Não era na época, não era celular como é hoje, mas meu pai tinha computadores, enfim, essas coisas em casa, e aí ele desmontava, montava, fazia suportes, manutenções lá, e eu fui ficando com ele, aprendendo, né? E isso acabou se tornando uma habilidade ali, uma proficiência, né? E foi isso que eu levei para a vida e foi por isso que eu quis fazer os cursos na área de tecnologia que eu fiz. Em qual momento você estava decidido a seguir essa carreira? Então, a carreira em si, eu sabia que tinha que ser tecnologia, né? Eu me via trabalhando de várias maneiras com tecnologia, né? O que significasse tecnologia na época, né? Enfim, se você ia trabalhar fazendo os tais dos programinhos de computador ou com peças e tudo mais, isso aí eu não tinha certeza, né? Mas a carreira em si, por conta de uma vivência, né? Que é o que eu acredito que às vezes acontece com a maioria das pessoas, né? Elas trazem experiências ali prévias, né? E tentam reproduzir e se imaginar trabalhando com isso. Isso foi o que me fez escolher a carreira, né? Claro que ali na hora de você finalizar o ensino médio, você pensar de fato o curso que você quer fazer, você tem que tomar uma decisão, né? Você tem que tomar uma decisão e você tem que sustentar essa decisão. Eu, na minha opinião, eu não acho que grande parte das pessoas saiba exatamente se aquilo é o certo. E tudo bem, né? Porque a gente tem que aprender com as decisões mesmo. E isso pode gerar outras mudanças na nossa vida. Qual a maior dificuldade que você enfrentou no processo de estudos? Maior dificuldade estudando no vestibular foi manter de fato constância, né? Isso aí eu acho que é uma dificuldade tanto para qualquer estudo, para qualquer coisa, né? E para qualquer projeto que você tenha na vida, né? Às vezes você pega distraído, né? Às vezes você tem outras atividades, né? Você tem que manter um foco e você tem que se ver, ver o resultado daquilo que você está querendo produzir no médio, no longo prazo. E aquilo tem que ter significado para você, né? Você tem que pensar naquilo. Eu diria, eu gosto de usar a expressão assim, respirar aquilo que você quer ser e viver, né? Então você tem que pensar naquilo todo dia, principalmente se é um projeto complexo desse. Passar no vestibular, fazer uma transição da vida, de um ensino médio para um ensino profissional ali, uma faculdade, não é uma coisa simples, né? Não é algo que você faz a qualquer momento da sua vida. Então, você precisa encarar com seriedade, né? Então, essa seriedade, ela tem que se traduzir em constância, né? Você tem que se manter ali forte no seu objetivo. Quais são as suas dicas para os alunos que estão se preparando para o vestibular? As dicas que eu tenho para o vestibular, na verdade, elas não seriam nem para o vestibular apenas. Porque, vejam, se a gente for deixar para focar em estudo só quando a gente for prestar o vestibular, ou estiver prestes a prestar o vestibular, a gente vai perder um tempo e provavelmente isso aí vai ser um fogo de palha, certo? Então, o que seria o ideal, e eu não acho que seja uma realidade assim muito utópica, muito distante. O ideal é que no início do ensino médio, até antes, já se pense, já se prepare, mas assim, pensando em
como estudar, o que você está estudando no dia a dia. Então você chega, sei lá, no primeiro ano e você tem diversas matérias, certo? Aí você estuda, vem para a escola, faz suas atividades, seus deveres, faz seus trabalhos, isso tudo contribui para você adquirir conhecimento, para você solidificar, enraizar aquilo na sua cabeça. Só que você precisa de planejamento. Você não pode fazer tudo só quando dá, ou quando pode, ou quando quer. Então você precisa de planejamento. E é um planejamento que não é específico para um estudo de uma matéria, de um assunto, de um evento como o vestibular, mas ele serve para tudo. Então você tem que saber o quanto você está estudando, você tem que entender até quando você pode estudar, você tem que inserir ali técnicas que já são até bem conhecidas, né, de revisões, né, espaçadas. Você tem que manter um histórico daquilo que você viu. A gente esquece aquilo que a gente não vê de novo. E seria muito bom se a gente tivesse essas técnicas, se isso fosse algo muito bem entranhado na gente, ou pelo menos que as pessoas, ou quem acompanha, os responsáveis, eles tivessem noção da importância de ter esse planejamento. Porque isso vai gerar o resultado que você quer, muito provavelmente, depender da sua persistência. E isso vai te gerar, falando de conhecimento, algo que provavelmente vai ficar em você pro resto da vida. Claro, né? Tem suas nuances, né? Você tem mais receptivo a alguma área do conhecimento que a outra e tudo mais. Mas, de uma maneira geral, se você estuda com técnica, você tende a gravar, armazenar e saber utilizar aquilo por um bom tempo. E qual você acha que são os principais desafios que os alunos enfrentam ao se preparar para o vestibular? Principais desafios: acordar cedo. Acordar cedo, né? Isso varia da realidade de cada um, né? Então, muitos trabalham. Esses que trabalham, eles têm, com certeza, dificuldades diferentes, diferenciadas ali. Eles têm que ter uma seriedade maior. E a gente espera que, principalmente com o trabalho, ajude a criar essa seriedade, certo? Porque, veja, se você às vezes só estuda, pode ser que você não consiga criar aquela vontade. Você tem uma dificuldade grande. Então, pode ser também que você precise de alguém para te auxiliar nesse processo. Isso de várias maneiras. Você pode ter um amigo, você pode ter um tio, o pai, a mãe, quem está contigo no dia a dia, entendeu? As pessoas, os professores, você tem um tutor, né? Tem realidades distintas aí. Então você tem que... Não é ruim buscar ajuda. Não é um processo fácil. Não é, minha opinião é que é um processo longo e complicado. Ainda mais se você não passou por aquilo. Então tudo que é novo ainda gera aquele receio. E às vezes com receio, com medo, você pode ficar tentado a desistir mais facilmente. E muitas vezes simplesmente porque você não tem um parceiro ali, né? Uma mão, um companheiro, alguém que para só te falar, continua aí, meu filho. Às vezes você está estudando, você está focado, está fazendo um trabalho, serviço mesmo. E aí você tem alguém do seu lado, te traz um copo d'água, um suco, algo do tipo, entendeu? São coisas que fortalecem a gente, faz a gente ficar mais ali compenetrado no nosso objetivo. A gente entende, e as pessoas em volta da gente, é importante entender também por que fulaninho está fazendo aquilo, entendeu? É bom para ele, é bom para a gente, é bom para o pai, é bom para a mãe. Vamos se ajudar. Então, esse ambiente é importante, é uma dificuldade, é uma das maiores dificuldades para os alunos, né? É uma dificuldade que começa antes do vestibular, porque não é raro a gente encontrar um ambiente que não favoreça muito o aluno a estudar. E eu, por experiência, acredito que família nesse processo é fundamental. Mas é fundamental mesmo, fundamental. É acompanhar, é saber o que está estudando, entendeu? E para aqueles que podem ajudar a revisar, a reforçar um conteúdo de alguma matéria, que atue lá com os filhos. Tem que estar perto. Não pode só cobrar, fez o dever de casa, estudou para a prova. Não. Dá trabalho. Mas ser pai, ser mãe, ser responsável, é isso também. Demais. Quais suas expectativas para o futuro do vestibular no Brasil? Olha, ainda bem que nós temos esses modelos
que trazem oportunidades para muitas pessoas, né? Hoje uma faculdade, uma universidade pública, a gente sabe como as faculdades particulares, os valores não são lá muito acessíveis, né? Então isso aí é uma dificuldade também para esse projeto. E a gente sabe, pelo menos o pessoal mais antigo um pouquinho, sabe que universidade pública ela era algo quase que inatingível antigamente, né? Era muito difícil mesmo. Então você tinha uma grande restrição, né? Os governos que passaram aí, eles criaram medidas para facilitar isso. Hoje a gente tem programas de financiamento estudantil para quem quer seguir ali na faculdade particular, mas também tem as ajudas, né? Tem o ProUni, as vagas, enfim, dos bolsistas. Eu sou, inclusive, um aluno que estudou numa particular por meio de uma bolsa e ProUni, né? Fiz vestibular para a universidade pública também. Então, assim, eu consegui, graças ao bom Deus, vivenciar tanto a realidade de quem peregrinou ali para entrar na universidade pública, como a de quem estudou para tentar um descontinho que seja na mensalidade ali na particular. Hoje eu enxergo que há muitas oportunidades, né? A gente está num governo, inclusive, que facilita isso, né? Então, tem que se aproveitar essas oportunidades, né? Tem que, inclusive, tratar com seriedade quando você faz um financiamento público para um estudo de um curso superior, né? Essas coisas têm que ser tratadas com a devida seriedade. Você acha que o vestibular ele pode influenciar na escolha de carreira dos alunos? O vestibular influenciar na escolha da carreira? Sim. O processo de estudar para o vestibular? É porque muitas vezes entram no vestibular assim, aí ainda não tem a carreira definida, né? Aí entra assim para depois escolher a carreira. Aí a gente quer saber se... Pode ser. Porque quando você começa a estudar, só fazendo um parênteses aqui, né? Quando você começa a estudar para a prova do vestibular, e você, por exemplo, tem a oportunidade de fazer um cursinho da vida, presencial, online, que seja, isso mesmo é realidade, por exemplo, para concursos públicos, né? As empresas que constroem, que montam, planejam esses cursinhos, eles sabem que as provas de vestibulares, Enem e tudo mais, e concursos, elas têm uma cara, né? E aquilo pode acabar direcionando a pessoa, sim, né? Pode acabar direcionando. E nesse processo de você estudar visando uma determinada prova de uma, sei lá, Universidade Federal de Goiás ou de Pernambuco, ou de algum lugar que você entenda que é melhor para você, onde está a sua carreira, pode ser que você tenha contato com conhecimentos, primeiro, que você não teve a chance de estudar no seu ensino médio, ou que, enfim, você acabou deixando de lado, não deu bola, e aquilo te abre a mente. Isso aconteceu comigo, né? Por muito pouco eu não optei por fazer, inclusive, matemática ou física, e acabei continuando na engenharia. Então, pode ser que sim, pode ser que o processo que te leve a estudar para conseguir êxito na prova de vestibular, ele te abra a mente, sim, sem dúvida, isso pode acontecer. Mas eu ainda acho que é um fator maior, mais intenso, aquilo que você aprende, aquilo que você teve convívio, contato de vida, experiência de vida que você teve antes disso, né? Eu acredito nisso. De que forma você dividiu o seu tempo de estudo e de lazer? Na época que eu estudei para vestibular, eu não tinha esposa, né? Não tinha filhos, né? Eu morava com os meus pais e não trabalhava. Então, eu tive essa oportunidade, né? Eu sei que muitos não têm, mas eu quis aproveitar, né? Então, o curso naquela época era presencial, eu ia do Gama para Brasília e basicamente ficava lá o dia inteiro, né? Havia essa possibilidade. Mas as pessoas não têm essa possibilidade de ficar o dia inteiro estudando. Olha, pessoal, eu sei disso, tá? Mas isso pode até alongar, né? Não vamos contar aqui uma fábula, né? Isso pode até alongar a sua aprovação. Isso pode dificultar, pode ser que você não saia do ensino médio e entre na faculdade,
por exemplo, se for para um vestibular para uma universidade pública, costuma ser mais difícil, isso pode até alongar, mas o principal é você criar rotina. Não é rápido, pode levar semana, meses, você cai, tropeça, deixa, fica 1, 2 semanas sem estudar, fica se perguntando, e é nisso que o ambiente em volta de você pode te ajudar bastante a perseverar, mas o que é, acredito eu, consenso você tem que estabelecer uma rotina, tá? E o nosso cérebro, ele funciona assim, ele vai se acostumando, né? Como se fosse eu faço esse paralelo também, como se fosse uma academia, né? Você não gosta muito ali no início, mas se você perseverar, você pode acabar se acostumando, uma academia, um crossfit, um esporte que seja, e você vai desenvolvendo, e você percebe que cada vez mais uma facilidade de se manter naquela rotina. Então é na base do sacrifício mesmo, né? Você tem que tentar, esse é o caminho. É importante saber o caminho que você está trilhando, até para você, quando você cair, tropeçar, você, poxa, não, mas eu sei que é por aqui, tá difícil, mas talvez alguma fagulha, né? Alguma coisa em você te faça acreditar naquilo, e é nisso que você tem que se apoiar, e em Deus, para seguir em frente. Ficamos muito felizes com a sua participação aqui. O nosso projeto se encerra. Agora nós temos algumas lembranças para entregar com você. Opa, ótimo. Ótimos conselhos para quem, como a gente, né, que vai cursar ainda o vestibular. Sim. Obrigado, muito obrigado, gente. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, viu, gente? Fique com Deus, viu?